Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tratar de mais um tema relacionado ao direito de trânsito e dessa vez respondendo uma pergunta, é uma pergunta que vai se desdobrar em duas. Eu vou responder a primeira aí na metade do vídeo e depois trazer mais um tema, então fica até o final desse vídeo, mais um tema muito interessante e que pode livrar os proprietários dos veículos multados ou os condutores de uma penalidade de multa, tá? Mas vamos lá. A primeira pergunta é: o proprietário do veículo multado, quando ele recebe a notificação, que está lá, a notificação com prazo para indicar condutor ou apresentar defesa, a pergunta é: este proprietário, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Ou seja, indicar o condutor, o real condutor infrator, e ao mesmo tempo protocolar defesa contra esta infração? E já te adianto que a resposta é sim, tá bom? E esse direito, ele tem, sobretudo, garantia constitucional, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que garante ali o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, nesse sentido, não é porque o proprietário fez a indicação de condutor que ele tem o seu direito de se defender obstado, proibido. Naturalmente que não, tá? Porque uma coisa não anula a outra. E quer só ver? Eu vou fazer aqui a leitura de alguns artigos que vai confirmar exatamente esse nosso raciocínio, tá bom? Eu vou fazer aqui a leitura do artigo 4º, primeiramente. Todos os artigos que eu vou ler nesse momento estão na resolução 619 de 2016 do CONTRAN. É uma resolução que vale a leitura, vale a pena a leitura, o estudo, principalmente para quem quer apresentar defesas e recursos em relação às notificações de trânsito, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a primeira leitura do artigo 4º, parágrafo 4º da resolução 619 do CONTRAN, que diz assim, ó: da notificação da autuação constará a data do término do prazo para apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo, principal condutor ou pelo condutor infrator devidamente identificado. Então tá, tem prazo da defesa aqui para o proprietário do veículo e para o infrator. E aqui diz assim, ó, infrator devidamente identificado. E aqui, como eu interpreto, tanto aquele infrator que foi abordado, tá? Ele foi flagrado cometendo a infração, como também o infrator que foi identificado no formulário de indicação de condutor. E essa leitura, ela se confirma pelo artigo 5º. Artigo 5º, que eu vou fazer aqui a leitura, que diz assim, ó: sendo a infração de responsabilidade do condutor e este não for identificado no ato do cometimento da infração, a notificação da autuação deverá ser acompanhada do formulário de identificação do condutor e infrator, que deverá conter no mínimo, e olha aqui o inciso 6 que confirma exatamente o nosso raciocínio. Inciso 6. Data do término do prazo para identificação do condutor e, olha o acréscimo, e interposição de defesa da autuação. Então, perceba, o proprietário do veículo, nesse caso, ele tem o direito garantido, tá? Conforme eu disse, amparado na Constituição Federal e confirmado pela leitura aqui dos artigos que nós fizemos, artigo 4º, parágrafo 4º e artigo 5º, combinado com o inciso 6 da resolução 619 de 2016 do CONTRAN, esse proprietário tem o direito sim de fazer a indicação de condutor e ao mesmo tempo protocolar defesa desta infração, contra esta infração, tanto o proprietário e, logicamente, o condutor que foi identificado ou indicado, tá bom, no formulário de indicação de condutor.
E qual que é a segunda pergunta, tá bom? Que eu falei que teria no decorrer do vídeo. E qual é a segunda pergunta que eu entendo como muito interessante e que pode livrar muitos proprietários de veículos ou condutores identificados no auto de infração de multas de trânsito, de pontuação e multas de trânsito? É a seguinte: o condutor, tá bom? O condutor que foi indicado, tá, como o real condutor infrator, ele pode solicitar a advertência, a penalidade de advertência por escrito? E a resposta, mais uma vez, é sim, ele pode. Com relação à penalidade de advertência por escrito, eu vou ler aqui o que prevê, tá? O artigo 267 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que diz assim, ó: deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, ou seja, de 3 ou 4 pontos, passível de ser punida com multa, caso, e aqui é o requisito, o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. E essa redação do artigo 267, ela foi dada pela Lei 14.071 de 2020, está em vigor desde o dia 12 de abril do ano passado, desde o dia 12 de abril de 2021. E olha que interessante, a lei diz o quê? Deverá. Na redação anterior, era necessário fazer requerimento. Mas qual que é o detalhe aqui? Muitos órgãos de trânsito, eles não estão com o sistema atualizado, não há uma comunicação da base estadual com a base nacional, e até por conta disso, quando o condutor ele recebe a notificação, se ele perceber que no seu prontuário não tem infrações no período de 12 meses, é recomendável que ele faça esse requerimento, tá? É recomendável que ele faça esse requerimento. Esse requerimento ele pode ser feito no prazo ali concedido na notificação da autuação, tá bom? Eu vou até ler uma matéria ou uma notícia, né, digamos assim, que está no site do Detran do estado de São Paulo. Eu vou compartilhar aí no vídeo, na descrição. Aqui o site do Detran do estado de São Paulo fala da penalidade de advertência por escrito, cita o texto legal do artigo 267, os requisitos, mas ele diz aqui, ó, em vermelho, num quadro vermelho, aviso importante, olha só: embora prevista na Lei 14.071 de 2020, a conversão da penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média para o condutor que não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, ainda não ocorre de maneira automática por questões sistêmicas junto à base de dados nacional. Até que isso ocorra, a penalidade poderá ser aplicada mediante solicitação do interessado. Então, ainda que a lei diga a autoridade de trânsito ou órgão de trânsito deverá, é recomendável, a partir do momento que o proprietário ou condutor recebe ali a notificação, é recomendável. Faça essa solicitação, faça. Por quê? Porque a penalidade de advertência por escrito, ela livra, tá, o condutor da inserção dos pontos do seu prontuário e também anula a penalidade de multa. É isso. Então, o condutor se livra dos pontos e da cobrança de multa. E onde é que está isso, da cobrança da multa? Está aqui, ó, artigo 10, vou ler aqui para vocês, ó, artigo 10, parágrafo 14º da Resolução 619 de 2016 do CONTRAN. Olha o que diz: é nula a penalidade de multa aplicada quando o infrator se enquadrar nos requisitos estabelecidos no artigo 267. A penalidade de multa é nula. Então,
mais uma vez aqui reforçando, foi notificado, faça o requerimento, faça, se livra desses pontos, se livra dessa multa. Você tem esse direito garantido. A gente sabe que o Estado, principalmente com esse tema, né, de multas de trânsito, é uma coisa muito complicada, né? Muitos cidadãos aí são até mesmo injustamente penalizados. E aqui você tem uma garantia, né, um direito, um benefício, e se há essa hipótese, se você analisar o prontuário e ver que se enquadra nesse benefício, solicite, porque é tão raro, né, o Estado conceder benefícios. Então faça essa solicitação, que aí você se livra dos pontos e da penalidade da cobrança de multa. Eu vou ler outro artigo, tá? Também da resolução 619/2016 do CONTRAN, é o artigo 10A. Eu vou ler aqui o parágrafo 1º, olha só. Até a data do término do prazo para apresentação de defesa da autuação, o proprietário do veículo ou o condutor infrator devidamente identificado poderá requerer à autoridade de trânsito a aplicação da penalidade de advertência por escrito. Tá vendo? Então confirma aquilo que a gente falou. No prazo da notificação, sim, pode fazer ali o requerimento de advertência por escrito. Ó, parágrafo 2º do mesmo artigo 10A. Olha o que ele diz: não cabe recurso à Junta Administrativa de Recursos de Infrações, a JARI, ou JARI, como alguns dizem, da decisão da autoridade que aplicar a penalidade de advertência por escrito solicitada com base no parágrafo 1º, exceto se essa solicitação for concomitante à apresentação de defesa da autuação. Olha que interessante isso aqui. Nesse caso, o proprietário ou condutor, além de solicitar, de ter o direito de solicitar a advertência por escrito, ainda pode protocolar defesa. Olha que interessante isso aqui, tá bom? É claro, a gente sabe que, nesse caso, havendo ali o deferimento, e, na verdade, conforme redação do artigo 267, a autoridade de trânsito, ele deve ali deferir quando há a conversão, tá, dos pontos e da multa por advertência por escrito, então anula tanto os pontos quanto a multa, tá bom? E, nesse caso, o interessante é que tanto o proprietário do veículo como o condutor, ele pode solicitar a advertência por escrito e também apresentar defesa, tá bom? Defesa. Porque às vezes o condutor ou proprietário percebe que houve um erro ali na lavratura do auto de infração, percebe que a infração foi aplicada de forma errônea, né, ou injusta, porque até o mérito da infração ela pode ser questionada. Então, quanto mais elementos ou quanto mais garantias, direitos assegurados proprietário ou condutor tem, e se for o caso, se utilize de todos. Então, pode fazer pedido de advertência por escrito e ao mesmo tempo apresentar defesa, faça os dois. Só fazendo uma ressalva, tá? Esse artigo 10A, ele foi acrescentado, eu vou ler aqui o caput do artigo 10A, que diz assim: para as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, a penalidade de advertência por escrito poderá ser imposta à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. É conforme eu disse, né? Com a alteração da lei 14.071, o artigo 267A, agora ela determina que a autoridade aplique a advertência por escrito. Mas aí, até por conta da pandemia, Covid-19, como ocorreu, tá bom? Como ocorreu atraso nas emissões das notificações, aí teve essa previsão aqui na resolução 619 para as infrações cometidas antes de 12 de abril
de 2021, tá bom? Então fica só essa ressalva. Mas, de todo modo, e até levando em conta que muitos órgãos de trânsito ainda não estão fazendo isso de forma automática, e conforme a gente fez aqui a leitura de um aviso, né, que está lá constante no site do Detran do Estado de São Paulo, como aqui, ó, por questões sistêmicas, diz aqui, junto à base de dados nacional, a penalidade poderá ser aplicada mediante solicitação. Então, é interessante que o interessado, no caso o proprietário ou o condutor infrator, ele faça essa solicitação. Não espere que o órgão de trânsito aplique isso de ofício, sem requerimento. Faça esse requerimento, tá bom? Foi notificado, tá com prazo ali, no prontuário não consta nenhuma infração de natureza leve ou média, faça esse requerimento, garanta este benefício, que aí o condutor ou o proprietário se livra dos pontos e da penalidade de multa, tá bom? Bom, não quero mais me alongar, mas se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários e na medida do possível a gente vai respondendo. É um tema interessante, tá? Resumindo, o proprietário pode sim fazer a indicação de condutor e ao mesmo tempo questionar a multa, protocolar defesa. E também o condutor identificado, ele pode, o proprietário ou condutor identificado, ele pode apresentar defesa e fazer a solicitação de advertência por escrito, nos termos do artigo 10A, tá bom? Da resolução 619 do CONTRAN. Tem que estar naqueles parâmetros, tá ok? Então esse é o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí seus comentários e até o próximo vídeo.